Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. É com muita alegria em meu coração que eu, Esdras Xavier, venho aqui hoje partilhar um pouquinho da palavra de Deus com uma mãe, uma empresária. Ela conheceu a Cristo, ou melhor, Cristo chamou ela com 12 anos de idade. Aos 21 anos de idade, desceu um óleo na vida dela, uma chamada missionária sobre o coração dela. Há 5 anos, ela faz parte da igreja Inflow Church e ela é uma especialista em hebraico, uma especialista nos originais e em aplicação de exegese. Ela é seminarista pela Faculdade Bethesda e pela ITEPA. É com muita honra e muita alegria em meu coração que eu quero que vocês aplaudam o Senhor pela vida da missionária Renata. Obrigada, amado. Um prazer enorme estar aqui. Preciso agradecer muito o convite do Elvis. Agradecer aos meus pastores, pastor Patrick Moura, Roberta Moura. E já quero deixar um primeiro recado. Sempre honre os seus pastores, os seus líderes, aqueles que começaram a caminhada antes de você e prepararam ela para você passar. Não importa aonde Deus te levar, lembre-se de honrar os líderes que antecederam você. Glória a Deus. Amém. Missionária, é uma honra te receber. Amém. A senhora tem uma vida, um testemunho muito impactante. Tenho. E eu quero já abrir esse programa perguntando quando e como começou essa vida de milagres que a senhora vive hoje. Começou na gestação da minha mãe, porque o meu pai faleceu aos 26 anos, cardíaco, e ele era estéril, justamente por esse problema tão grave cardíaco, ele não tinha como gerar, a família já era ciente disso. Porém, eu sou Ctrl-C, Ctrl-V do meu pai. Branquinha, cabelo pretinho, o olho e o jeito espontâneo. Então, já começou ali, que seria impossível a minha mãe ter um filho. E veio, então, a missionária Renata ali nessa gestação. Depois, quando eu era criança, a gente passou por muita dificuldade, muita. Esdras, algumas pessoas passam necessidade de comer arroz e ovo e outras sabem o que é não ter o arroz e ovo. Eu já contei algumas vezes, eu sonhava em tomar Danone. Sabe esse Danone rosinha, baratinho, do simples? Era Sim. O meu sonho. E eu tinha um vô chamado Miguel, já falecido também, e ele me levava no mercado. Era errado o que ele fazia? Era. Tá? Não tô dizendo aqui que tá certo. Mas ele me escondia lá no fundinho do mercado, fazia isso aqui que a gente tá fazendo aqui no copinho. Abriu o Danone escondido e dava para eu tomar, só para eu matar a vontade de tomar esse Danone. Então eu acredito que Deus tenha suprido a minha vida desde aí, sabe? Desde aí eu já tenho memória de Deus criar situações para não deixar faltar. Que maravilhoso. E essas provisões de Deus se correlacionam muito com passagens bíblicas de Deus provendo. Que a senhora, que texto, acho que uma pessoa que vive uma vida de milagres, ela sempre se espelha ou se identifica com algum texto bíblico. Que texto bíblico a senhora se identifica com a sua vida hoje? Então, eu estava até procurando aqui, naquele momento em que o faraó, ele tem os sonhos e ninguém consegue decifrar aqueles sonhos, e para ele é um problema, porque ele era considerado um deus. Como que um deus não revela os sonhos? Como que um Deus não sabe o que está fazendo? Sim. E se começa a acontecer uma catástrofe no Egito, ele não é um Deus? Sim. Então ele não está sendo capaz de proteger o povo dele? Para ele era um grande problema. E um copeiro se lembrou de José lá na prisão, e então a Bíblia diz que mandou chamar, né? O faraó mandou chamar José. E José, gente, preciso dizer, a Bíblia diz que ele foi, se limpou, trocou suas vestes, fez a barba, arrumou o cabelo e falou: eu tô pronto. Tudo o que aconteceu, a cisterna, a inveja, o poço, o Potifar, a mulher maluca dele, tudo, a prisão que eu vim parar, tudo foi provisão de Deus para que eu chegasse ao propósito do Senhor para minha vida. Então hoje eu deixo o passado no passado, só para ser testemunho, e continuo a seguir o meu rei,
me chamando. Isso é maravilhoso. A gente tem falado muito sobre processo e propósito. Hoje eu acredito que a senhora vive o propósito de Deus na sua vida, mas o processo é algo árduo. E esse processo, eu queria que a senhora contasse pra gente como foi estar na cisterna. Como foi... Ah, é duro, gente, tá é duro. dentro da cisterna. Eu preciso contar. Olha, eu me recordo de um momento muito complicado. E eu tava fazendo jejum de Daniel, tava no monte. E minha família morava na garagem da casa da minha tia Mara. Tia, te amo. Mãe da minha prima, pastora Aline, que aqui é tudo crente, tudo crente. E a gente morou numa garagem, irmão Esdras, tem noção? Eu dormia, nos primeiros dias eu dormia num colchãozinho no chão, depois a minha mãe conseguiu comprar um bicama e eu lá nesse monte fazendo esse jejum. E aí, sabe essas mulheres, essas irmãs do cocó que a gente fala, assim, essa irmã que brota no meio da terra lá do monte, assim, e vem entregar o manto pra gente? Surgiu uma irmã lá e ela falou, olha, Deus mostra que você vai prosperar, que você vai romper, que vai ser uma bênção, aquela coisa que a gente recebe. Normalmente a gente recebe com alegria. Sim. Mas naquele dia me bateu uma revolta no meu coração. E eu fiquei dura enquanto ela profetizava. Eu sabia que era Deus. Mas eu falava assim, Deus, eu só tô preocupada. É o que eu vou comer lá quando eu chegar. É como que eu vou dormir lá. Eu não quero saber se eu vou ser empresária, se eu não vou. Não vai resolver o meu problema? Hoje. Agora, hoje. Não tem como. E eu fiquei endurecida assim. Eu me lembro da dureza do meu coração. Mas eu preciso te dizer, Esdras, assim, óbvio que a gente se sente humilhado em morar dentro de uma garagem. Óbvio que quando você é adolescente, 17, 18 anos, todos os seus amigos saem para passear, você não vai. Porque mesmo que alguém fale, não, eu pago para você. É humilhante. Você não quer ser carregado pelos outros. Você quer andar sozinho. E eu posso te dizer que tudo que aquela mulher profetizou naquele monte, naquele dia, Deus cumpriu cada promessa, cada palavra. Eu me lembro de, nessa época, participar do louvor da minha igreja. E eu fiz uma oração a Deus. Isso eu preciso contar. Falando que eu não queria mais participar do louvor. Isso já é um milagre eu participar do louvor, porque hoje eu sei, meu povo, que eu não canto nada. Mas amém, aleluia, era para o Senhor. Hoje eu entendo que eu não faz parte do manto. E eu orei ao Senhor falando que não queria mais participar do ministério de louvor, porque eu não tinha roupa. E que eu me sentia envergonhada de ter que ir de novo com a mesma roupa. E eu olhava eu lembro de olhar para a escala assim, e era uma tortura o dia que eu ia cantar. Porque eu não ia ter roupa. Eu sei que parece algo tão superficial, mas a gente tem isso. É uma verdade do nosso coração. E eu chorei ao Senhor, eu falei, Deus, eu não quero mais, porque eu me sinto envergonhada, constrangida. Daqui a pouco a minha roupa vai vir sozinha pro culto. Louvar, adorar, não precisa nem eu ir. Nesse dia que eu fiz essa oração, uma irmã também teve um sonho. Ela se chama Gisele Martinelli. Ela é uma cabeleireira lá em Guarulhos. E o sonho dela, Deus falava a mesma coisa. Que eu chorava orando a Deus que eu não tinha roupa para ir para a igreja. E Deus mandou ela, então, reunir um grupo de mulheres da igreja e falar assim, ó, se você não tem nada lá, assim, sobrando, que não sei, vai mais, não, que eu quero abençoar a vida de uma irmã, que Deus me deu um sonho e ela tá precisando de roupa para vir cultuar. E eu até me emociono porque eu lembro que ela me chamou, vem aqui no banheiro. E tinha 2 sacos de roupas de várias irmãs, que cada uma doou uma. Roupa, sapato. E aí, então, eu comecei a entender a provisão de Deus. O relacionamento. Ele é o nosso Pai. Você fala com o seu pai se vira, meu amigo. Não é humanamente falando? Para te socorrer? Imagina o meu, que é o Deus dos deuses. Se ele não aciona um lado de cá, um de lá, para suprir a nossa necessidade. Nunca mais, desde esse dia, eu tive problema com roupa. Graças a Deus. Depois disso, Deus abriu a porta e eu fui, comecei a trabalhar e aí comprava as minhas. Mas eu lembro desse momento assim espiritual, de você orar e prontamente o Senhor responder. Isso daí é os detalhes de Deus, né? Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. É uma vida de experiência. Quando precisava pagar tributo,
abre o peixe que tem para pagar o tributo. A Bíblia vai falar que nós, sendo homens maus, nós damos bons presentes aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai que está no céu. Deus, ele cuida da gente no mínimo detalhe. Na nossa fragilidade, independente das circunstâncias, Deus olha pra gente como um pai e ele vai cuidar da gente nos mínimos detalhes, né? E assim, ó, quando Deus foi dar ordem para construir o tabernáculo e foi especificar como que era a roupa do sacerdote, porque às vezes alguém tá aí do outro lado e fala, pelo amor de Deus tem tanta coisa para fazer, para resolver, o mundo para continuar sustentando, né? Deus tem mais que fazer do que se preocupar com a sua roupa, missionária. Então eu quero te dizer que quando Deus deu a ordem para construir o tabernáculo, as roupas do sacerdote foi descrita passo a passo, até como que ia ser a cueca do sacerdote. Esdras, até a cueca está descrito. A preocupação do Senhor. Então, eu tenho um Deus que se preocupa até com as minhas roupas íntimas. Talvez você não tenha o conhecimento disso, mas o meu, ele é assim, tá na Bíblia. Verdade. Né? Verdade. A senhora falou sobre o tabernáculo. Eu não falei no início, mas a senhora já foi 2 vezes para Israel. É verdade. A senhora estuda muitos originais e a senhora vai bastante para Israel. Me conta como é a experiência de estar num lugar tão desejado. Muitos cristãos têm essa vontade e a senhora teve essa honra. Sim, é uma honra, é um privilégio. Isso começou com obediência. Toda vitória que você vai receber na sua vida, Esdras, é através da obediência. Deus me deu uma ordem em 2021 falando, vai estudar. E eu comecei a estudar. Depois eu comecei a estudar hebraico. Comecei a estudar lá na ITEPA, com um pastor, que é o pastor Adson, o pessoal conhece. Uma grande Adson referência. Belo, uma grande referência. Um homem que eu respeito muito. E aí eu passei a estudar hebraico com o pastor César Cavalcante. E eu fui para Israel com ele. E aí Deus foi me direcionando. Então, aí depois do hebraico que eu fui me apaixonando, fui aprendendo, aquilo foi entrando dentro do meu coração, Deus foi gerando esse sonho e eu fui. Quando eu dei por mim, eu já tinha tirado o passaporte, eu já estava lá. Começou então em 2021 pela obediência e eu fui viver isso em 2023, a primeira vez. E esse ano eu fui novamente, e ano que vem eu já está programado, glória a Deus. Tem espaço na sua mala? Só pra eu saber, vou novamente. né? Olha, chama o pastor César Cavalcante, ele é uma bênção, né, pastor? Que ele dá um jeito lá. Que maravilha. Eu acho isso muito, muito importante. Começou com uma obediência. A obediência do quê? Do se preparar. Davi, ele recebe o óleo em sua cabeça e não vira rei de imediato. Não. O que acontece? Ele volta lá pro campo e tem que matar urso e leão. Foi uma preparação para ele poder matar gigante lá na frente. Então, tudo é uma preparação. Esse estágio de preparação, para quem estuda, para quem gosta de teologia, essa é uma verdade. É um estágio contínuo. A gente tá aprendendo todo dia. E esse se preparar é algo que rasga o nosso peito, rasga o nosso coração. Porque quando a gente pensa em parar, a gente não consegue, tá aceso aqui dentro. E até hoje a senhora estuda, e hoje como seminarista, o que a senhora diria para quem nos assiste? Esse estágio de preparo, o que a senhora diria para quem está nos assistindo? Se prepare, por onde se preparar? Como começar a se preparar, missionária? É assim, irmão, para que eu possa me relacionar humanamente com alguém, eu preciso conhecer ele. Eu preciso estar com ele. Eu preciso gastar tempo, investir tempo com ele. Não tem como eu namorar uma pessoa, casar com uma pessoa, sem investir tempo. Uhum. Então, o que eu diria é, entre em uma escola, uma faculdade, um seminário teológico. Separe um tempo de verdade para estudar a palavra de Deus. E entenda assim, quem é o teu Deus? Porque muitas vezes a gente fala que não tem tempo para estudar, de ler um versículo. Mas quantas horas, meu irmão, minha irmã? Você teve tempo para isso aqui, ó. Às vezes 8 horas. Puxa lá no teu relatório. Tu ficou 8 horas lendo a palavra? Hein, meu querido? Tu jejuou 8 horas nessa última semana? Nesse último mês? Nesse último ano? Tu jejuou umas 8 horinhas só? Só tipo, assim, de leve. Uma cajadadinha, assim, bem leve, de base. Então, meu irmão, quem aqui é o teu Deus? Qual lado que tu tá? Separe um tempo. Ele é a prioridade da sua vida. Quanto mais você se relacionar com ele, que a Bíblia diz que Jesus é o verbo.
É isso aqui, ó. Jesus é isso aqui. É tudo que está aqui dentro. Quanto mais você investir tempo para conhecer Jesus, mais ele se relacionará com você. Isso é muito forte, é muito profundo. Juízes vai dizer que o povo ele se corrompe aos deuses Balaíns. Balaim significa pequenos deuses. E isso daqui é talvez um pequeno deus que a gente não se atenta, mas isso nos corrompe. E isso nos faz fugir da promessa. A promessa ela é algo triste, que a gente... Não, desculpa, vou melhorar a frase. O processo da promessa é algo triste. A gente sofre. E Deus ele faz questão de renovar e renovar a promessa Sim. todos os dias. Mas chega um momento que acaba acontecendo o que aconteceu com a senhora. Você recebe a renovação da promessa de coração endurecido. Isso faz com que a promessa se alongue cada vez mais na sua concepção missionária. Quanto tempo demorou para você viver o que a senhora vive hoje? Tá, não acho que faça se alongar mais. Porque apesar de ter endurecido diante daquilo, eu não parei de adorar ao nome do meu Senhor. Eu não parei de servir ao nome do meu Senhor. E aí que tá a diferença. Se a porta abrir e se a porta não abrir na minha vida, o nome do meu Deus será glorificado. Se o milagre acontecer ou não acontecer, o nome do meu Deus será glorificado. Eu não vou parar por causa disso. Porque aqui, ó, é terreno, Esdras. Paixão aqui é terreno. O meu negócio é com o céu. O meu negócio é se eu orar. Será que eles sabem quem eu sou lá? No mundo espiritual, eles me conhecem? Será que eu tenho autoridade? Será que eu consigo conexão com o meu pai? É isso que é importante pra mim. Aqui é terreno, se tem a água, se não tem a água, se tem um amendoim, se tem o podcast, se a gente vai gravar no quintal, não importa. Querido, o que importa foi o que a gente orou aqui, que o nome do Senhor seja glorificado. Então, muitas vezes na nossa vida, você vai ver na palavra. Até mesmo Pedro disse, Senhor, eu pesquei a noite toda. Pedro estava virado no girai ali, quando ele falou com Jesus. Falou, o Senhor tá de brincadeira comigo. Mas, sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu permaneço, eu faço. Eu não saio do lugar. Eu continuo acreditando naquilo que o Senhor falou para mim. É essa a diferença. O coração vai endurecer, vai. Às vezes você vai chorar, às vezes vai entristecer. O que pode prolongar o tempo da promessa, da realização da promessa na sua vida, querido, é o teu posicionamento diante de Deus. Isso é muito forte, é muito profundo isso. E esse posicionamento ele é necessário. Sim. Deus ele vai olhar para Jonas e vai dizer, levanta, se posiciona. Vai olhar para Jeremias, levanta, se posiciona. Vai olhar para Elias, aí eu chego. Elias, 1 Reis 19. Elias, levanta, come e vai. Durante esse percurso, esse caminho, a gente faz igual Elias, a gente quer desistir. Mas Deus ele é tão detalhista e cuida tanto da gente que ele diz, levanta, come e vai. E o levanta na sua vida, missionária. Como foi esse levanta? Quando o coração endureceu? Porque eu queria que a senhora se aprofundasse mais na sua história. Contasse de fato o processo. Hoje a senhora é uma empresária chique, chique demais. Mas como foi esse levanta de Deus? Esse chacoalhão? Levanta. O que você está vivendo aqui é muito pouco para onde eu vou te colocar. Como foi isso, esse processo? Eu queria que a senhora compartilhasse comigo esse processo. Compartilho. Ele aconteceu ministerialmente há 5 anos. Mas na parte empresarial ele aconteceu antes. Porque foi quando eu entrei na faculdade. Eu falei, peraí, Deus falou que tem um negócio para minha vida. Eu tenho que estudar. Como que Deus vai fazer se eu não estudar? E aí eu entrei, foi o primeiro passo que eu dei. Foi fácil? Esdras, só Deus sabe como que foi para pagar, para entrar na faculdade, para fazer as provas lá. A gente junta a moeda, pega 2 ônibus, é trem, é chuva, é choro, é lágrima, ranger de dentro. Olha, doideira. Mas só que você tem que falar, não, peraí. Se eu quero uma mudança de vida, eu não posso fazer as mesmas coisas. E foi aí, foi no pequeno, no dia a dia, sabe? Não, vou levantar mais cedo para estudar. Não, eu não vou naquela festa. Me desculpa, querido. Eu não vou porque eu tenho que estudar. Esses dias mesmo, teve um negócio da igreja, não sei o que... um negócio de kart, de, sei lá.
não vou, eu vou estudar. Eu fiquei estudando. É uma escolha que eu fiz. Eu poderia ir ter um momento de comunhão. Ok, é legal também. Não recrimino quem tem, tá bom? Mas existem escolhas. Então, pra mim, o checkmate ali mesmo que aconteceu, né? O start foi nisso. Quando eu falei, não, eu preciso entrar na faculdade. Eu preciso fazer o que eu não fazia antes. Me posicionar como eu não posicionava. Me dedicar de verdade. Vai ter que gastar tempo, vida para isso? Vou, então. Foi assim. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja com a promessa, está lá. Estou esperando. A promessa cai do céu. Ela vai acontecer, alguma coisa. Mas não é assim. Você tem que estar pronto, preparado. Se eu não tivesse feito a faculdade, eu não teria entrado num excelente emprego que eu entrei, numa multinacional. E sabe o que é interessante? Que eu fui para ser analista. Eu fui para preencher uma vaga de analista, eu nunca me esqueço disso. E aí tinha umas 10 pessoas na mesa, e eles me entrevistando, e aquela entrevista acabava e perguntava, eu falei, meu Deus, daqui a pouco vão perguntar o nome do meu sapato, alguma coisa assim. E aí me veio uma gerente, uma bonitona, a bicha lá, falou assim, espera aqui um pouquinho, a gente já fala com você. Só que todos os outros que foram entrevistados foram embora. E eu fiquei lá, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ela me chamou de volta e falou, você não sabia. Na verdade, ninguém sabia dos entrevistados, mas nós, no meio deles, estávamos para escolher o supervisor deles. Então, iríamos escolher 8 analistas e um supervisor. E a vaga é sua. Glória a Deus. Que lindo isso. Para mim, a virada foi ali. Então, por quê? Porque eu comecei uma faculdade chorando, sofrendo, negócio angustiado. Esdras, não foi fácil. Não é fácil. Olha, não fique imaginando que vai ser um mar de rosa. Ai, Deus te deu uma promessa, que lindo, glória a Deus. Mas saiba, você vai precisar de força, de determinação, de disciplina. Não é assim. Pode olhar na Bíblia. Abraão recebeu uma promessa, mas ele trabalhava, viu, meu bem? Não é? A Bíblia diz que ele foi riquíssimo. E como que foi isso? Trabalhando. Então não fica, porque você recebeu uma promessa que você vai ser milionário, que Deus vai abrir as portas, você vai ser o grande pregador ou pregadora. Então vai estudar, vai trabalhar, vai se desenvolver. Aí que é um ponto fundamental. A fé sem obra, ela é morta. Aí aqui, exatamente, nós estamos falando sobre obra, sobre ir fazer, sobre correr atrás. Mas existe o ponto da fé. Pessoas que só ficam apoiadas na fé e olhando para cima. Como fazer essa balança de fé e de obra? Porque tem pessoas que só trabalham e a fé, infelizmente, morre. Mas tem pessoas que só têm fé e não trabalham. Como fazer essa balança, missionário, entre fé e obra? Hoje mesmo eu estava até falando lá no History que nós somos formados, corpo, alma e espírito. Esdras, nós precisamos atuar nessas 3 esferas. Nós somos um conjunto. Se você cuida demais de um lado e deixa o outro, vai dar ruim, vai dar errado. Então, você precisa manter um equilíbrio. A Bíblia nos ensina a ter uma vida com plenitude. O que é plenitude? É você conseguir respaldar todos os lados dela. Então, vamos orar? Vamos orar. Vamos cuidar da alma? Vamos cuidar da alma. E vamos cuidar da carne. Da carne é o quê? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos crescer. Você não pode, querido, estar mais de um lado ou mais do outro. Nenhum homem de Deus na Bíblia mostra que isso acontecia. Olha, até o povo que estava andando lá, Elias, Eliseu, você via eles o quê? Trabalhando. Sendo profeta, estando lá servindo ao povo. Eles não deixaram de trabalhar. Em nenhum momento. A Bíblia diz o quê? Que trabalhar dignifica. Não é? Sim. Então, é isso. Faz parte, é bíblico. É uma coisa do Senhor, do céu para as nossas vidas. Não adianta você viver só no mundo espiritual. Quando você enquanto estiver aqui, pelo menos nesse períodozinho de tempo. Só ficar alimentando o espiritual. Porque aqui você vai esmorecer. Sua família vai esmorecer. Entendeu? Se você tiver dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Se você tiver fome, você vai comer um pão. Se você tiver sede, você vai beber água. Então, por que você não trata as coisas naturais como naturais? Não, mas Deus vai mandar alguém que vai fazer. Não, Deus pode. Mas a sua parte você tem que fazer. Não é porque Ele pode que a sua parte você não vai fazer. Perfeito, perfeito.
a linha de raciocínio que eu crio é a seguinte. Uma vida de... Quando eu falo de milagre, minha mente associa a Jesus Cristo. Não tem como falar de milagre e não associar as obras de Jesus Cristo. É uma paixão. Tem 3 textos, assim, muito similares na Bíblia, que é de Marcos 9, vou pegar aqui o de Marcos 9. Jesus Cristo com o jovem lunático, o jovem endemoniado. Aqui a Bíblia vai falar que Jesus, ele vira, em Mateus 17, no texto de Evangelho de Mateus 17, ele vai falar sobre fé. Se sua fé for do tamanho de um grão de areia, você vai mandar uma montanha sair de um lado e ir para o outro. A fé, ela mesmo pequena, ela age no sobrenatural. O natural, nós que proporcionamos. Como mover a nossa fé sobrenatural dentro de uma situação natural? Vou pegar outro texto para ficar mais clara a minha pergunta. Os 5 pães e 2 peixinhos. No natural tinha 5 pães, no sobrenatural alimentou uma multidão. O que eu faço e o que eu deixo para o sobrenatural fazer, missionária? Vou te falar, ó. Vou usar até o termo da mostarda, tá? Uhum. Com um grão de mostarda, né? Como um grão de mostarda. Se eu tiver um grão de mostarda na minha mão, Esdras, vai ser um grão de mostarda. Mas se eu pegar esse grão de mostarda, trabalhar, cavar, plantar, fechar e regar, ela vira uma árvore de até 3 metros. Então, se eu tiver uma fé desse tamanho e trabalhar em cima dela, ela frutificará. É isso que a palavra está dizendo ali. E está dizendo isso porque era comum naquela época, e ainda é, tem muitas árvores lá, e elas cresciam até 3 metros. Então, por isso, Cristo usou esse grão de mostarda, esse exemplo, porque ele usava as coisas simples do dia a dia para ensinar os seus filhos. É isso. Ela na minha mão, ela só vai ser um grão. Se eu trabalhar, plantar, ela frutificará. A mesma coisa dos peixes. Tá bom, eram 2 peixes, não era? Mas ele era de quem? Era do menino, não era? Sim. E o que ele fez? Entregou. Ele doou, não foi? Sim. A palavra dar no hebraico é Natan. E sabe o que é legal? Que do jeito que escreve para frente, escreve para trás. Ali, naquele momento, a vida daquele menino já estava sendo liberada a bênção. E como ele fez a entrega, a bênção também já estava sendo liberada para multiplicação. Então, no momento que fez a entrega, a bênção que ia para frente, vinha para trás. A bênção que ia para um lado, ia para o outro. E assim teve a multiplicação. A fé ela age aqui e age lá, né? Em 2 ambientes ao mesmo tempo. Então, No natural, através do nosso trabalho, e no sobrenatural, através da nossa oração. sempre, sempre. Ó, Cristo, ele mandou, quando Pedro estava preocupado em pagar a dívida dele lá, do barquinho lá, que não pescou nada aquele dia. Então, Cristo ministrou a palavra, ele alimentou o Espírito primeiro, né? Sim. Mas e depois? O que ele deu a ordem e falou o quê? Pedro, volta lá, amigo, e vá pescar. E aí ele respondeu a questão de Pedro. Ei, eu sou o provedor. Eu respondo no espiritual e eu respondo no humano. Na sua necessidade humana. Eu respondo nas 2 frentes. Ele é Deus. Jesus Cristo, ele vai... João 14, se não me falha a memória, o verso 20. Ele vai falar que... O 19. Ele vai falar que nós... Para os discípulos, que eles viveriam e fariam obras maiores que as deles. Os discípulos, Paulo e Pedro, fazem obras terríveis. Paulo, ele tá pregando, Eutico cai da janela e ele faz Eutico reviver. Jesus fez pessoas, Lázaro reviver. Obras sobrenaturais existiam muito antigamente, missionário. Muito, obras sobrenaturais. E a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda se espanta com obras sobrenaturais. E nós não vemos em nossos dias, e quando vemos, se espantamos com um paralítico se levantando. Ressuscitar, eu confesso que eu nunca vi. Mas por que houve um declínio, mesmo Cristo falando que a gente faria obras maiores? Vou te dizer algo, Esdras, você entra num assunto muito bacana. Acho que o Elvis não sabe disso. Não sei, Elvis, se você assistiu alguma vez. Hoje, eu clamo todos os dias. Eu fico até emocionada. Porque
Eu não quero carro, casa, mansão. Eu não quero fama. Eu não quero nada disso. O único dom que eu clamo a Deus todos os dias é pelo dom da cura. É para orar e ver o meu irmão paralítico se levantar. É para ver cego voltar a enxergar. A minha maior oração é essa. É pelo que o meu coração assim se inflama, sabe? E eu acho que é isso. Muitos deixaram se esfriar. A chama, a paixão no coração, sabe? Começaram a olhar para as suas próprias dores, para o teu próprio ego. Porque quando você começa a centralizar tudo em você, nada tá bom. O pastor não tá bom, a tua igreja não tá boa, eu não vou mais da igreja de crente, porque ninguém presta. Nada tá bom. A gente começa a fazer igual a mulher de Samaritana lá, a mulher de Samaria. Uhum. A gente começa a falar assim, aonde que a gente adora? Porque cada um fala que adora em um lugar, começa a jogar o B. Ela cheia de pecado para resolver ali, e começa a jogar. É isso. E aí vai se esfriando. Os samaritanos, eles conheciam a palavra. Eles sabiam que existia Deus, o eu sou, que abriu o mar vermelho, que usou Elias, eles sabiam de tudo isso. Sim. Só que eles deixaram a chama do coração se esfriar e começaram a olhar para o ego, para os prazeres, para as vontades. Então, aquele metade na igreja, metade no mundo, sabe? Então, eu venho aqui, oro, louvo, adoro, 2 horas, não me relaciono. Eu só venho aqui, dou uma flertada, uma paquerada, mas sábado e domingo eu tô lá no bailão do Serjão, entendeu? É ou não é verdade? É. Não me relaciono profundamente, é raso. E as pessoas não estão assim, é um reflexo do que vivem, porque elas estão rasas para viver relacionamentos com outras pessoas, e eu falo isso de amizade, de casamento, de tudo. Sim. Quantas alianças quebradas, não só de casamento, mas de amigos, de famílias. E aí, isso reflete também no mundo espiritual. Não se relacionam com Deus. E essa chama vai se esfriando. Porque quando você tem um relacionamento profundo com Deus, a primeira coisa do seu coração é almas. A primeira coisa que você quer é fazer igual a samaritana, sair contando para todo mundo. Eu achei aquilo que eu procurava, Esdras, por toda a minha vida. Aquele vazio que eu sentia, que eu substituía um marido atrás do outro. Eu achei, Elvis. Eu achei, meu irmão, você precisa conhecer. Ele preenche a minha alma, a minha vida. A Bíblia diz que foi tão forte o que aquela mulher viveu e sentiu, que ela deixou o cântaro dela, a necessidade humana, aquilo que ela foi procurar lá, e saiu contando para todo mundo da chama que estava fervendo dentro dela, que ela tinha encontrado a razão. Foi tão genuíno. Ela precisou casar, Esdras? Ela precisou ter filho? Não! Rapaz, achei que tinha. Não precisou. Não. Ela viveu um encontro de verdade. E aqueles homens, eles enxergaram a mudança nela? Foi tão verdadeira a mudança depois daquele encontro, meu querido, minha querida, que a Bíblia diz que Jesus teve que ficar em Samaria mais 2 dias, porque aquele povo acreditou em tudo aquilo que aquela mulher dizia. É tão profundo que a Bíblia vai falar assim, e era necessário passar, só precisava passar. Só precisava passar, mas aí... E inflamar um coração. Era um coração, Esdras. Tinha um coração disponível. Se tem um coração disponível, aquilo que era pra passar permanece. Oh, glória. Aquilo que era pra passar fica, permanece. Eu sinto graça aqui. Aleluia! Até vontade de pregar. Mas é uma verdade. A questão, e eu respondo até a minha própria pergunta. A questão é, nós não vivemos milagre hoje. Nós não vemos o sobrenatural porque nós estamos acostumados com o natural. Se acostumaram. Porque eu sou velhinha, né? A gente não vai falar a minha idade, tá, gente? Vocês esquecem. Vocês fingem que não... Não, gente. Sou vaidosa demais pra isso. Mas, assim, quando eu era mais nova, me converti aos 12 anos, né? Eu vi paralítico andar, eu vi cego ver, eu vi surdo e mudo, né? Passar a falar. Eu vi! Então, não é que paga, né? Hoje em dia o pessoal fala que paga, né? Não, eu vi. Era algo genuíno. E aí,
Talvez eu seja um atrevimento meu, talvez, mas eu vou continuar, Esdras, orando ao meu Senhor por esse dom. E vai chegar. E eu quero que isso inflame outros corações, desperte outras pessoas a orar também, querendo mais de Deus e querendo falar mais de Deus e querendo tocar outras vidas, querendo ser uma mulher samaritana, um homem samaritano e contar para todo mundo o que você vive aqui dentro é de verdade. A questão é de fato a busca. Paulo vai falar o seguinte: pedis dos dons do Espírito deliberadamente, que ele é fiel para dar. A questão é, eu preciso me relacionar para entender o que ele pode me dar. Quando eu entendo o que ele pode me dar, se eu pedir e buscar, isso é liberado. Não no momento que eu quero. Eu já ouvi. Eu vou abrir um parênteses. Tá. Eu deixo. Um jovem virou pra mim e falou assim, ó: eu me desviei porque eu pedi o dom de interpretação de línguas e Deus não me deu. E isso ficou na minha cabeça. E eu pedi esse dom pra Deus. E eu fui pedir pra Deus. Deus, ele não dá sem preparo. E eu falei isso pra esse jovem. Como é que Deus vai te dar o dom de interpretação, sendo que você não tem o de discernimento? Estrutura para isso. Para você ter interpretação, você precisa ter de discernimento. Para você ter de discernimento, você precisa ter o de línguas. Para você ter de línguas, você precisa buscar. Billy Graham, ele ficava 6 horas orando e ganhou milhares de almas pro reino. E você já viu as pregações? Eram lindas, mas eram suaves, plenas, eram ensinamentos mesmo. É porque a chama estava aqui dentro, ecoava naquela multidão. É isso que eu quero. É isso que eu busco todos os dias, na minha simplicidade. Porque o meu não precisa ser uma multidão. Pode ser só um tiquinho. Mas se for um tiquinho meu, um tiquinho seu, um tiquinho da pessoa ali de casa, o que a gente não é capaz de fazer pelo reino? Isso é uma verdade. Vamos lá. A senhora é mãe. Sou. Me conta como é ser missionária, mãe e empresária. É uma loucura. O barato é louco. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com a Ana Paula Valadão. O povo acha até engraçado, né? Porque eu sou pentecostal altutano e gosto do Hernandes Dias Lopes, de Ana Paula Valadão. E ela falou assim, e eu guardei esse ensinamento: nós podemos ser tudo. Tudo que a gente quiser. Só não ao mesmo tempo. A gente precisa ter sabedoria em administrar. Qual que é a minha prioridade hoje? Quando a minha filha era menorzinha, mais atenção. Minha filha agora está com 13 anos, então ela precisa de atenção, mas ela já pode esperar, que nem ela está esperando lá fora, eu gravar, entendeu? E aí eu posso, então, me dedicar um pouquinho mais à obra. É isso que a gente precisa encaixar em nossa vida. Eu posso ser mãe, posso ser empresária e posso ser missionária. Mas qual que é a prioridade? Qual que é o momento? O que está precisando mais de mim? Né? Aqui, ali ou lá? E eu administrar isso com sabedoria no Senhor. Tudo que você faz em equilíbrio no Senhor, debaixo de oração, de busca no Senhor, ele prospera. A minha filha, Esdras, o Elvis sabe, você acha que não sabe. Ela é uma autista. Normalmente, naturalmente, ela estaria atacando o terror aqui, destruindo todo o escritório lá fora. Mas você vê que é tão de Deus que a bichinha tá quietinha lá fora. Sim. Você tá entendendo? Então, eu estou aqui porque hoje é o meu momento de servir ao reino. Administrar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. É isso que eu posso te dizer. E quando a senhora descobriu isso, como foi pra senhora? Uma missionária, empresária, como foi esse impacto? Porque não é fácil. A Bíblia vai falar que Deus, ele não dá algo que a gente não possa suportar. Deus, ele confiou, Deus te presenteou com ela. Como foi isso para a senhora, missionária? Então, na época, eu lembro de ter feito uma oração ao Senhor assim. E é aquilo que eu te disse mais cedo aqui na conversa. Deus, eu sei que o autismo hoje é uma síndrome, não é uma doença, né? Mas dentro, então, da neurologia, existe uma mutação que pode ser corrigida. Então, Deus, se for da tua vontade, corrigir essa mutação no cérebro da minha filha, o teu nome será glorificado.
Mas se ela passar a vida inteira, humanamente falando, autista, eu permaneço adorando o seu santo e bendito nome. Nada muda aqui. Então, nada mudou para mim. Eu só ajustei a criação dela. Então, vai precisar de fono, vai precisar de remédio, vai precisar de médico. Mas, diante do meu Deus, a minha fé permanece inabalável. O que acontece aqui é natural. O que me preocupa é o que acontece lá. Se eu prego e a minha filha sabe falar de Jesus. Esses dias mesmo ela tá falando, mãe, não é que enganar, que trapacear é pecado? Tá escrito lá na pedra da Bíblia, porque eu tava ensinando para ela que Moisés escreveu da pedra, né, da tábua. Sim. Então ela juntou a pedra, né, com a Bíblia, da pedra da Bíblia. Poxa, ela tem a essência dentro dela. É o que eu preciso. Minha esposa, ela trabalha em uma escola para autistas. Uhum. E ela trabalha um nível mais leve de manhã e à tarde é um nível mais alto. E ela me conta relatos das crianças que vêm muito maltratadas, algumas crianças. Isso é muito triste pelos pais. E que conselho, como mulher de Deus, a senhora daria para um pai que tem essa notícia que o seu filho é autista, que não é nenhum problema, mas como para os pais lidarem com essa informação? Esdras, eu vou te dizer algo de todo o coração, talvez seja até meio polêmico. Que Deus me ajude. Eu peço para que esses pais cuidem da sua saúde mental. Muitos deles realmente não conseguem cuidar dessas crianças, não sabem nem como fazer. E também não conseguem buscar ajuda. E se for crente, então lascou. Porque dependendo, você sabe. Acha que é tudo espiritual. Acha que tudo é espiritual. Entendeu? E aí, essas crianças acabam sofrendo. E esse reflexo dessas crianças é como que estão os pais. E se eu pudesse dar um conselho, na verdade não seria nem para os pais só, mas para a rede que está em volta. Se você conhece alguém que tem um filho autista, uma filha autista, tenta dar uma ajudinha, chama um dia para passear, chama um dia para conversar, para tomar um café. Às vezes aquela pessoa só precisa de um pouquinho de tempo para chorar, para desabafar. E você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus para essas pessoas. Porque às vezes a gente acha que mulher de Deus e homem de Deus precisa estar com o microfone no púlpito pregando. Sendo que o teu púlpito, o teu maior púlpito é fora da igreja, é no dia a dia. Você pode ser uma bênção só dando um abraço para uma pessoa que está do teu lado pensando em se matar, meu querido. E é só você dar um abraço nela que esse abraço vai fazer ela desistir. Você não precisa de um microfone, nem de púlpito, nem de fama, nem nada disso, para ser um grande instrumento de Deus na terra. É isso que eu falo, assim, os papais, se puderem, tratem de verdade. Eu posso ser, talvez eu tenha pauladas aqui da internet, amém? É pra cima. Entendeu? Mas é o que eu acredito. Uhum. E vai se tratar, vai se cuidar da sua psique para você poder cuidar do seu pitico. É o que eu diria. E para quem sabe, conhece alguém assim, dá um apoio, seja uma rede de apoio para essas mamães, esses papais. Eles precisam. Paulo vai falar que nós somos uma carta aberta. Hebreus vai dizer que sobre nós existe uma tão grande nuvem de testemunha. Sempre tem alguém olhando a nossa vida. Sempre tem alguém nos observando. Talvez você não sabe, mas tem alguém que se espelha em você e se você parar, essa pessoa desanima. Verdade. Essa pessoa, ela para. Isso acaba talvez um processo, um agir de Deus na vida de alguém, porque você resolveu parar. E esse ponto que a senhora trouxe é fundamental. Ser homem e mulher de Deus não é isso aqui. Ah, não. Não é ter um microfone na mão. A sua chamada, eu acredito que ela não começou com o microfone na mão. Não. Não começou. Começou lavando o banheiro da igreja. Eu passei 3 anos fazendo parte de um negócio chamado grupo de apoio. E o grupo de apoio varria a igreja, limpava as cadeiras e lavava o banheiro. Foram 3 anos assim. E eu era apaixonada em fazer isso. Não tinha frescura nenhuma. E não tenho. Não foi esse ano, acho que foi o ano passado. Na nossa igreja teve um grande evento. E teve um vazamento no banheiro das meninas. E eu entrei lá, catei o pano e fui limpar. Eu não mudei. A minha essência não mudou. É a mesma lá do início do grupo de apoio. É a mesma aqui.
Peraí, vamos passar o pano de chão aqui, vamos ver esse vazamento, sem frescura. É o poder do reino, isso. A senhora, uma empresária, pegou um pano e foi secar. E era num evento com gente famosa, o povo tudo chique, com flocos crocantes, aquela coisa que todo mundo querendo aparecer, sabe? Todo mundo querendo o melhor lugar, nanana. Eu quero o melhor lugar. Não é que não. É lá. É lá. Que no meu memorial esteja escrito, sabe? O meu nome lá no memorial. Que o meu nome esteja no livro da vida. Aqui, se eu pisar na bola, cair, meu irmão, já era. A religiosidade me come viva. Você sabe. É verdade. Então, o meu interesse não é aparecer. Eu tô aqui, já falei que já neguei 3 podcasts. Eu vi porque senti mesmo, né? Elvis, de vir. Eu nunca tinha feito isso da vida. É muito. Isso aí, pra mim, é demais da conta. Mas eu continuo sendo a mesma. Eu vou pregar em igreja pequena, gente simples. Glória a Deus. E eu faço isso com maior paixão. Entendeu? Eu ministro 4 horas da manhã pra gente que tá chorando, nervosa, tendo, sabe, assim, alucinações. É lá. Lá é o meu púlpito. Lá. No WhatsApp, ministrando aquelas mulheres. O meu púlpito, o Elvis sabe, é no final do culto, orando pelas irmãs. Faz uma filinha de irmã lá e eu oro por elas. Lá é o meu púlpito. Ninguém vê, não sai no telão, não sai nas fotos. E eu nem quero que saia, porque isso aí só vai gerando problema. Um monte de gente dando opinião. Eu quero é que o meu pai veja que eu tô cuidando dos meus irmãos aqui na terra. Glória a Deus. Deixa eu te dar um tempinho para beber uma água, enquanto eu dou um recado sobre os nossos apoiadores, pessoas que vêm nos ajudando a fazer o nosso projeto Prega Pregador acontecer. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela vida da Cantinho Tá Cakes. Inclusive, para quem não sabe, é minha irmã. A Cantinho Tá Cakes é minha irmã. Ela tem os melhores bolos para você que é aniversariante. Ela tem kit de festa. Passou a Páscoa, a época festiva, ela fez ovo de Páscoa. Então, se você precisa presentear alguém com bolo, tá fazendo aquela festa, é Cantinho Tá Cakes o nome da pessoa. Em contrapartida também, você que tá montando uma empresa, iniciando todo o processo empresarial, você precisa de um auxílio e de um respaldo. Por isso que eu vou indicar Sanches e Pinheiro Advocacia. Ele vai te auxiliar toda a parte contábil, toda a parte jurídica dentro da sua empresa. Pode entrar em contato, os QR Codes estão aparecendo aqui na tela e eles vão te auxiliar. Agora, se você quer ficar estilosa, igual essa mulher aqui, você vai lá no Estúdio Próspero. Você vai fazer unha, vai fazer cabelo, você vai cuidar da sua estética, do seu físico. Nós somos um templo e o corpo do Espírito Santo, somos morada. Então a gente tem que estar bem arrumado, bem vestido, unha em dia, cabelo em dia. Então leva a sua mulher, paga para sua esposa, você esposa, cuida de si mesmo e os QR Codes estão na tela. Amém? Ô, Glória! Vamos pra cima. Missionária, eu quero que a senhora compartilhe a sua experiência em Israel. Como foi? Fui pra Israel... Chorei. Eu chorei. Fui pra Israel... Vamos resumindo. Fui para Israel e chorei. Todos os dias. Todas as noites. Eu chorava. O propósito que a senhora foi pra Israel foi pra conhecer, foi pra estudar, Estudar. Foi pra missões, como foi? Eu fiz um curso internacional de teologia com o pastor César Cavalcante. Ele ensina com profundidade, é muito lindo, é apaixonante. Você sai de lá assim, enlouquecido. E... Olha, pastor César, eu tô fazendo muita propaganda do senhor aqui, depois a gente vai conversar, viu? Você Mas vamos vir... lá. Já vem, vem pastor César, vem pastor César. Vem pastor César pra cá. E eu fui para estudar, e por causa do hebraico, né, também, que eu ainda estudo. E foi ótimo poder ver aquele povo falando em hebraico na minha frente e conhecendo toda aquela cultura. Mas eu vou te dizer, a primeira vez que eu fui, eu só chorei. Eu só chorei. As fotos saem assim, ó, com os olhos tudo esbugalhados. Olha, foi... Tem uma foto minha, gente do céu! Eu tive que editar, porque não dava. Que era na tumba de Jesus, né? No túmulo, lá no jardim da... E quando eu saí de lá, assim, ó, eu descabelada, segurando um saquinho preto da mão, com a roupa toda torta e chorando, chorando. Eu só chorei, porque foi um impacto muito forte da presença do Senhor. E até então, eu não pregava, não estava pregando. E foi lá, no Monte das Oliveiras, quando eu fui orar, lá no Getsemane, que Deus falou,
volte ao Brasil e pregue a mulheres. Eu falei, tá certo, Deus, como eu sou famosa, né? É muito fácil. Eu vou voltar, vou começar a aceitar os convites que estão me fazendo. Eu falei, meu Senhor, como que eu vou pro Brasil e prego para mulher? Pois eu cheguei aqui na nossa nação. E um dia depois, eu recebi um convite para pregar para mulheres. Que lindo isso. E eu estou fazendo isso desde então, não parei. Não teve um mês que eu não ministrei para mulheres. Congresso de mulher, chá de mulher, culto de mulher. É uma benção. E como é entender a cultura e os originais? Porque a escrita é uma forma, a pronúncia é outra forma. Como foi essa quebra de protocolo, né? Uma quebra, um rompimento na sua vida acadêmica? É muito diferente, porque, como você falou, é uma escrita quadrática que a gente fala. Totalmente diferente da nossa, assim. Então, para aprender o inglês é mais fácil, para aprender o espanhol é mais fácil, mas o quadrático, praticamente um desenho, né? Então, esse desenho representa a letra tal. Foi muito difícil. No primeiro ano que eu fui, eu consegui ler algumas palavras, assim, mas já suando. Esse ano que eu já fui, eu já passeei lá em Jerusalém, já conseguia ler as placas, porque existe um negócio que chama sinais maçoréticos, que é como se fosse o nosso A, E, ou U. E aí, quando você compra a Taná ou a Bíblia hebraica, tá lá, bonitinho, com sinais maçoréticos. Mas quando você vai ler as placas em Israel, é sem só as consoantes. E aí, meu bem, que letrinha que tá embaixo disso aqui? Então, você precisa se acostumar com essa escrita. Mas só que esse ano eu já arrasei, já... E a escutativa? Como foi a escutativa pra senhora? Eu conseguia entender, principalmente quando estava nos hotéis, me comunicar com eles. E, inclusive, lá no Egito também, eles falando em árabe. E aí eu ia pegando eles falando o obrigado, de nada, e nananã, que era o shukran, assum, e assim foi indo. Então, eu percebi, na verdade, Esdras, que era uma coisa que eu nem sabia. Eu tenho uma habilidade, assim, eu acho que natural, para aprender. E talvez a paixão, o desejo por conhecer mais também, eu acho que deve dar uma ajudada, né? Sim. Porque o inglês eu tenho vontade nenhuma, meu amigo. Mas essa daqui, assim, eu sou apaixonada. E aí eu fui aprendendo. E eu estava com o Salo, um dos professores lá de Israel. Ele é judeu, inclusive, judeu messiânico. E ele falou, você está indo bem, minha querida, muito bem. Vai aos pouquinhos ainda melhorando a pronúncia, né? Porque a gente pronuncia um negócio meio abrasileirado. Mas você está indo bem, querida, você entende bem. Que maravilha. E quando foi para suas pregações, quando vou pegar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento. Os originais, ele é ótimo, é lindo, mas é um tanto perigoso. Os originais, na forma da aplicação, quando a gente vai ver conceito etimológico, a etimologia de nomes, quando a gente vai ver originais de algumas palavras, por exemplo, João capítulo 1, no princípio era o verbo. Como é essa aplicação para a senhora, como é esse conhecimento na forma de aplicar para igrejas? Então, hoje eu estou ajudando, vou te até falar uma coisa que eu falei lá para a equipe, para a turma, né? Eu estou ajudando o pastor César Cavalcante, em 3 turmas dele, então ele dá as aulas de hebraico e quando alguém tiver alguma dúvida, eles entram e perguntam e eu auxilio. E uma das coisas que eu fiz questão de explicar foi, a gente vai ficar só no básico, no primeiro momento eu indico o básico. Se você não tem uma teologia, o básico do hebraico. Sim. Se não, primeiro a teologia, depois o hebraico. Entendeu? Para você não se confundir, não se perder, e nem se perder também dentro da cultura judaica. Porque depois o negócio começa a virar uma salada. Entendeu? Aí você já não sabe nem o que você é mais. Se tu é crente, se tu é judeu, para que lado da coisa que você tá, meu filho. É verdade. Então, se você não tiver uma base bíblica boa de verdade, comece por ela. Depois você estuda o hebraico. De verdade, coração, do fundo do coração, desejando o melhor, senão tu se perde. Maravilha. Conta a etimologia do meu nome, que você falou que eu tinha preparado. É Ezra, que se fala em hebraico, e quer dizer ajudador, auxiliador ou ajuda. E ele é uma abreviação, na verdade, de Azriel, que é Deus que socorre, Deus ajudador, Deus que auxilia. E quero deixar uma palavra profética para a sua vida, Amém. Porque antigamente, não sei se você sabe, querido, existe uma preocupação em dar nome para filho, porque aquilo era o direcionamento para a vida daquela criança. E era uma cultura mesmo.
Então, diante do teu nome, que você seja levantado por Deus para ajudar muitas pessoas que estão caídas, que você ajude a resgatar esse povo, que você ajude a incendiar corações jovens, que você ajude a incendiar essa geração. Porque é para este tempo, como Deus disse para Esther, é para este tempo que o Senhor te chamou. Amém, eu Amém, creio. querido. Eu recebo essa palavra. Em nome de Messias. Jesus. Eu recebo muito essa palavra. Amém. Uma vida de milagre é surreal. Eu, particularmente, eu conto aqui, compartilho com a senhora e quem nos escuta, eu vivi algo assim surreal na minha vida espiritual. Eu voltei para Cristo, me afastei durante um tempo, pai, mãe, pastores, e fui passear, né? E Deus, ele permitiu... Uma voltinha lá fora. E Deus, ele permitiu eu voltar para ele com 5 policiais me acudindo em cima da cama, o Elvis sabe disso. Eu tendo uma crise de convulsão. E eu via, quando minha consciência redobrou, minha tia estava na minha frente, a voz da minha mãe de fundo e meu filho tá morrendo. Acho que milagre só conhece quem vive. Aí eu cito o texto, Mateus 17, o jovem lunático. Para mim, uma concepção minha. Fiz 1 ano de exame. Fiz 1 ano indo em hospital fazendo exame e tomando para não ter mais crises. Foi, assim, 1 dia de 3 crises e nunca mais. Eu tenho por plena convicção que ataques epiléticos, convulsões, são ataques espirituais. Eu fiz 1 ano de exame e nada aconteceu. Meus exames totalmente tranquilo. Isso daqui não é porque eu vivi isso, mas a Bíblia nos aponta. Sim, claro. Jesus Cristo, ele vai falar, sua fé pequena, ela move montanha, mas tem situações que é só com jejum e oração. Então eu tenho plena convicção que quem está nesse estágio, vivendo crises de convulsão, ataques epiléticos, eles somente é algo totalmente espiritual e só sai com jejum e oração. E aqui nós falamos sobre fé e eu queria falar sobre esses pontos. Nós passamos processos da nossa vida de muitos ataques espirituais. Sim, muitos. E ele só sai com jejum e oração, ataques espirituais. Nós conseguimos resistir somente dessa maneira. Eu queria que a senhora, como mulher de Deus, compartilhasse isso. Abrisse aqui para nós o seu coração e compartilhasse como foi vivenciar no meio do processo ataques. Que no meio do processo que vem esses ataques. Tem. Eu vou dizer um bocadinho além do que você disse, assim, ó, jejum, oração e obediência. Tá? Por quê? Porque às vezes o ataque, ele é um convite. Ele não é um ataque assim como você está me dizendo. Mas é um convite de uma moça bonita, de um moço bonito, um paquitão, te paquerando, minha querida. Às vezes é um convite para ir para uma festa, uma balada. Não dá nada. Entendeu? Então é jejum, oração e obediência. Porque às vezes a gente está no jejum e oração, opa, tô santão, tô santona, se sentindo a 4ª pessoa da Trindade, só na visão. Só que, meu irmão, isso aqui, ó, é carne. E ela, meu bem, o sangue aqui dentro, ó, ele não caminha não, ele tira racha, ele ferve. Então, eu diria isso, jejum, oração e obediência. Porque quando convites, ou situações assim, como eu tô te dizendo, vierem, você lembrar de se manter fiel à palavra. Continuar jejuando, continuar orando. Eu vou te dizer o que eu passei, que foi para mim assim muito constrangedor. Como eu disse, eu passei momentos financeiros muito difíceis, adulta também. Eu me lembro de voltar do trabalho, um período, e eu não tinha o que comer. Eu tenho uma cachorra, ela tá comigo até hoje, a Meg. E eu descia e comprava 2 pães no mercadinho. E dava, um era meu e outro era dela. Da Meg. E água para nós. E é humilhante, né, esse processo. Não é uma convulsão. Mas dentro de você existe uma confusão de sentimentos, um bombardeio de mensagens, né? Como que você, sendo filho de Deus, passa por isso. Desce daí. Desce daí. Desce da tua cruz. Você não é o filho de Deus? Mas ele se manteve obediente diante dos ataques. Não é? Sim. E é isso.
mesmo na humilhação, fui comprar uma vez um vestido. Olhei, eu lembro no Shopping Center Norte, eu nunca me esqueço. Eu fui ver um vestido numa loja, eu achei lindo. Só que, gente, só achei lindo, né, meu povo? Humilde, né, gente? Nem que fizesse um leasing, de repente, pra pagar e suaves prestações, as casbaí o vestido. Mas eu me lembro de entrar e a mulher me olhar em cima e embaixo e falar assim, esse vestido é caro demais pra você. São ataques. Você sai de lá arrasado. Entendeu? Que tipo de vida que eu vou viver? Deus, por que eu passo por isso? Por situações... O Senhor não me prometeu que ia me fazer uma empresária bem-sucedida? Que ia me prosperar, que ia me dar casa, carro, não sei o quê? E eu fico passando por essa humilhação. E toda vez que os meus amigos saíam, isso me doía demais. Assim, eu tenho essa memória. Para passear, e eu não ia porque não tinha dinheiro, também me arrebentava assim por dentro. Então eu sei. E tem uma coisa que me arrebentava por dentro. Na hora do dízimo e da oferta. Porque quando eu falava assim, vamos ofertar, e eu não tinha dinheiro, nenhuma moeda para dar. Porque tem vezes que a gente não tem. E aquilo acabava comigo. Eu lembro que eu já doei tênis, porque eu não tinha o que ofertar, e o meu melhor era o tênis que estava no meu pé. Hoje eu não sei te dizer quantos tênis eu tenho. Glória a Deus. Não sei, de verdade. Esses dias mesmo eu fui contar, só tênis na cor salmão, lá tinha 5. Da mesma cor. Você vê como Deus ele é detalhista. Ele vira para Jó. Jó 5, a Bíblia fala que ele faz, o seu amigo vira para Jó e fala assim, Deus é o Deus que abre a ferida, e é o Deus, verso 18, e é o Deus que cura a ferida. Deus ele permite que nós passamos momentos de não ter um tênis, para quando ele curar, a gente agradecer porque tem de sobra. Eu preciso te contar de um dia. Meu Deus, Conta. Eu sei que tá acabando. Aguenta firme aí. Um dia eu tava indo pro culto. Eu nunca me esqueço disso. Eu do ponto. Toda arrumadinha era Santa Ceia. Eu lembro. Eu tô falando isso porque eu sei que tem alguém aí do outro lado que já viveu isso na vida. Eu bonitinha, arrumadinha, cheirosinha pra ceia, com a minha melhor roupinha, que é ceia, né? Uhum. Lá, esperando o ônibus. E de domingo, vocês sabem que o ônibus é uma benção, né? De hora em hora. Você perdeu aquele, você espera, meu filho. E aí, começou a chover. Nisso que começou a chover, uma lama começou a rolar na rua. E aí, um filho de Gadara, passando com o carro. Meu Deus. E joga toda aquela lama e ainda dá risada. Sabe assim? Pra te humilhar mesmo, assim, né? E eu lembro, assim, que eu toda arrumadinha, bonitinha, falando, Jesus... Aí as lágrimas rolando junto com a lama que tava no meu cabelo, porque molhou a roupa inteira, assim, de lama, o cabelo. E lama fede, gente. Como que faz? Eu falei assim, mas eu não vou deixar de ir no culto. Eu vou com lama mesmo. Eu vou com a roupa manchada mesmo. Eu vou com o coração triste mesmo. Com o coração partido mesmo. E aí eu vou te dizer, não sei nem se é momento de encerrar ou não, mas eu vou te dizer o maior milagre que eu vivi. Que é o da salvação. Que é encontrar o amor da minha vida. Que é encontrar a paz que eu precisava. Sabe? Não existe nada. Então você vai com o cabelo cheio de lama. Você vai cansado, você vai a pé, você volta descalço. Você dá o tênis, dá o casaco. Eu ganhei uma vez de uma empresária um casaco de couro. Lindo, maravilhoso. E eu ofertei na igreja também esse casaco. No inverno. Isso quer dizer que eu voltei com frio. E eu nem sei o que eles fizeram com aquele casaco. E nem me interessa. Porque eu sei que hoje eu tenho um monte de casaco dentro do meu guarda-roupa. Tem casaco que tá lá com etiqueta ainda. Entendeu? Porque a gente nunca perde na hora de dar para Deus. A gente nunca perde. Esse é um pensamento que nós precisamos amadurecer. A gente não tá dando pro homem. Não. Nós estamos... O que você entrega, meu pastor, ele usa uma frase assim que eu me apeguei a ela. O altar, ele não rouba, ele devolve. Deus não deve nada pra gente. Ninguém. Não deve nada. Tudo aquilo que a gente se disponibiliza a fazer pro reino, o reino se responsabiliza em retribuir pra nós bem mais do que a gente merecia. Eu mereci isso daqui? Deus sabe como é que o porquê que ele me chamou daquela forma. Amém, eu creio. Eu mereci isso daqui? Não. Aí, João 10, o bom pastor. O que o bom pastor é? O bom pastor, ele é a porta estreita
para quem quer caminho largo. O bom pastor, ele é o caminho que dá acesso à porta. O bom pastor, ele pega a ovelha e traz de volta pro aprisco. Uma notícia para quem me escuta, não foi você que escolheu o bom pastor que te escolheu. Exatamente, foi. Então é um privilégio. E um escolhido não tem escolha. É um privilégio, exatamente. O escolhido não tem escolha. Não dá pra fugir. Você vai tentar fugir. Você vai tentar fugir, mas a palavra de Deus diz que você pode ir pra cima, você pode ir pra baixo. Ele vai te encontrar lá. Pra minha turma de teologia, a gente tem um debate. Tem livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio? Paulo, ele vai escrever, já estou crucificado com Cristo. Não sei se você tem ou se você não tem, mas a sua vida é dele. A sua vida é... Não adianta, a nossa vida é totalmente dele. Você quer viver milagre? É o tema proposto por nós hoje. Quer viver milagre? Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e ele tudo fará. A palavra de Deus diz que antes mesmo que o Senhor criasse o mundo, que Deus criasse o mundo, nós já tínhamos Cristo como nosso Salvador. Ele já tinha se oferecido como nosso Salvador antes do Bereshit. Antes do haja luz, veio o haja cruz. Sim. Tá aí a resposta. Isso é maravilhoso. Missionária, conta algo pra mim. Conta algo pra mim. Isso daqui tá tão profundo. Eu acho que viver o sobrenatural de Deus é isso. É entregar tudo. Entregar o nosso caminho pro Senhor. Eu tenho dito muito nas minhas últimas ministrações que eu quero viver uma vida de verdade em Deus. Porque muitas vezes a gente está no mundo e a gente fala assim, eu tô saindo do mundo porque todo mundo usa máscara, porque é só falsidade, mentira. Aí a gente vai pra igreja. Aceita Jesus, se batiza, dá afogadinha lá nas águas, tal, aquela coisa e tal. Aí a gente começa a botar umas máscaras dentro da igreja também, sabe? Eu falo a gente porque é a gente mesmo. É verdade. Né? Que eu não sou alecrim dourado. Então é a gente mesmo, querida. Aí a gente começou a ter uma vida de máscara. E aí existe um estudo, né, em hebraico, que fala sobre a palavra verdade, que é emet. E essa palavra, o jeito que é escrito em hebraico, ela tem base, porque a verdade, ela se sustenta. Essas 3 letrinhas em hebraico, que se escreve essa palavra emet, ela é a primeira letra do alfabeto, ela é a letra do meio do alfabeto e ela é a última letra do alfabeto hebraico. Para nos lembrar de vivermos uma vida em Deus, no início, no meio e até o final. Porque Esdras, estou cansada de ver gente que aceita Jesus, tem uma caminhada com Cristo, traz uma multidão para Cristo e se perde no final. Porque não está vivendo o emet, não está vivendo a verdade. E a Bíblia diz que Cristo é o caminho à verdade. Viver uma vida de verdade é viver uma vida com Cristo. Em contrapartida, a palavra sheker é mentira. E a letrinha do meio, que é kof, ela tem uma perninha que faz com que essa palavra fique desequilibrada. Ela não tem base. Porque uma vida de mentiras é uma vida desestruturada. Se você conta uma mentira, você já fica preocupado se alguém vai descobrir. Você não dorme direito. Como que eu vou sustentar isso? Como que eu vou responder isso lá? E aí, de uma mentira, você vai e gerar outra mentira. E outra mentira. E aí eu vou te dizer. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Porém, em Isaías 65 diz que Deus é o Deus da verdade. E aí, diante disso, eu te pergunto, qual paternidade você pertence, meu querido? Isso é terrível. Você quer viver uma vida de mentira ou uma vida com a verdade, com Cristo? Mesmo que doa você se rasgar, falar que eu sou invejosa, eu sou, Deus, eu sou fofoqueira, Senhor, me ajuda a corrigir. É uma vida de verdade. Entendeu? Eu sou preguiçosa, eu sou preguiçoso, é uma vida de verdade. Eu não consigo, Deus me ajuda. Eu sou paquerador. Eu acho que eu sou o Dom Juan, entendeu? E aí eu fico atirando para todo lado, eu já passei o rodo, a pá, a vassoura na igreja toda, mas eu quero corrigir isso. É uma vida de verdade. Porque uma vida de verdade se sustenta até o final. Até ou você ir para Cristo,
ou ele venha para nós. E por que pessoas que vivem uma vida de mentira presenciam milagres de Deus em sua vida, missionária? Porque a fé é a fé. É a fé que move. Tá bom, tem uma vida de mentira, mas é a fé. Mas aí tem que ver o que é o milagre que você está falando. Se o milagre é um milagre de cura, ok? Porque aí tem um propósito dessa pessoa ainda, né, com Deus. Então vamos lá. Ela vive uma vida de mentira, foi curada, Deus ainda vai trabalhar, Sim. vai consertar, porque a gente está falando da graça. Estamos no tempo da graça, meu irmão. Sim. E aí, através da graça, Deus vai corrigir, vai consertar, e essa pessoa será salva. Agora, se você está achando que a vida de milagre é uma vida próspera, carrão, mansão, dinheiro, likes, fama, status, aí você está enganado. Porque aí isso não tem a ver com o mundo espiritual. Isso tem a ver com o mundo jaz do maligno. Quando Jesus estava naquela montanha, Satanás falou o quê? Olha isso aqui tudo, eu posso te dar. Ele estava falando da legalidade e autoridade que ele tinha sobre a humanidade. Sim. Legalidade de Satanás. Então, por isso que muitas pessoas que vivem uma vida assim, têm tanto dinheiro, não prosperidade. Porque, meu amigo, conheço gente simples, uma casinha simples, um carrinho simples, mas próspero que é uma beleza. Paga tudo as contas em dia, compra tudo o que precisa e ainda sobra dinheiro para investir em seus sonhos. Uma vida próspera, uma vida com paz. Sim, mas existe outro polo, pessoas do nosso meio cristão que vivem vida de mentira. Tem. E são usadas por Deus. Porque eu entendo plenamente que Deus usa quem quer na hora que Ele quer. Porque se Deus quer alcançar a minha vida, não importa quem Ele vai usar, Ele vai alcançar a minha vida. Mas porque essa pessoa vive a vida de mentira e... Deus ainda usa, vamos dizer assim? Isso. Tá. Porque Ele está esperando levantar você. Você se estruturar com a tua verdade e ser levantado. Entendeu? Deus continuava usando Elias até Samuel se levantar. Eli. Ele não estava usando Eli? Eli, meu Deus, a casa dele estava caindo na cabeça dele. Os filhos dele faziam um monte de coisa errada, adorando outros deuses. Mas ele ainda era o sacerdote. Deus podia ter mandado, sei lá, um raio do céu e matado Eli. Ainda continuava usando ele. Não parou de usar. Até que Samuel estivesse pronto. Quem vive verdade identifica quem vive em mentira. Vou usar esse texto. Eli olha pra Ana e fala, tá embriagada, porque vive na mentira, não consegue enxergar a verdade. Porque no mínimo cansou de ver a galera tudo bêbada, tava no meio do povo. Mas na hora... Aí associou aquilo. Mas mesmo assim foi usado pra falar assim, vai ter filho, vai gerar e vai vir pra cá. Exatamente. Na hora que Samuel Porque se levanta, não acabou. adianta. Quando Samuel, a Bíblia diz, quando Samuel estava pronto, acabou. Entendeu? Então Deus está esperando você se estruturar. Você se estruturar. É isso. A senhora falou sobre prosperidade, o salmista vai falar no Salmos 4, puseste alegria em meu coração mais do que no tempo em que se multiplicava o trigo e o vinho. A prosperidade terrena não se compara com a paz e prosperidade do céu. Assim, nós vivemos momentos de luta, de tribulação, mas é igual Gideão. Quando Deus se apresenta através do anjo para Gideão e viu Gideão que era Jeová Shalom, o Deus da paz. No meio da guerra, não importa, Deus se apresenta como paz. Isso é muito profundo isso. Eu vou te falar até uma coisinha do Shalom. Posso, do hebraico? Pode. É que Shalom tem a ver com plenitude. Em Israel, eles se cumprimentam com Shalom, né? Porque fala de integridade, de inteiro, de algo inteiro. Então, além da paz, ele deseja que você tenha uma vida inteira, que você seja inteiro, e tem junto uma ligação com a palavra verdade. Então, que você tenha uma vida em paz, uma vida inteira com plenitude e uma vida de verdade. Toda vez que um judeu fala para outro, Shalom, é isso que ele está desejando. E aí, quando você fala do Deus do Shalom, é o Deus da plenitude. É o Deus que queria isso para a vida de Gideão. Não queria um Gideão perdendo.
um Gideão fugindo, um Gideão... Porque eu vi lá, quando eu estive em Israel agora, eu estive em Obed-Edom. Ah, gente, dá licença que eu estive em Obed-Edom, onde a arca passou, meu povo. E lá tinha tanto a eira, como tinha o lagar. E realmente não é compatível uma coisa com a outra. É que a gente lê, beleza, tá bom, que ele estava fazendo o negócio do lugar errado, tá, meu querido? Mas vai lá ver como é que era. Não era compatível o que Gideão estava fazendo no lugar que ele estava fazendo. Mas ele estava fazendo o melhor que ele podia, o melhor que ele sabia, até Deus o levantar. É maravilhoso, não importa. O que importa é trabalhar. É começar. É começar. É começar. É o pequenininho, é o lavar o banheiro lá no grupo de apoio durante 3 anos. É começar. A senhora postou isso, o Elvis falou isso pra mim ontem. Coloca o pé, que Deus coloca... Levanta o pé, que Deus coloca o chão. Exatamente. O importante é dar o primeiro passo, né? Iniciar o processo. Acreditar, porque confiar. ele é o caminho. O caminho. Tá com dúvida, tá com medo. Ele é o caminho, meu querido, ele vai te guiar, ele vai te direcionar, ele vai abrir as portas, trazer conexões. Você já me viu? Você já sabia de mim nessa vida, querido? Não. Você nem sabia que eu existia. Nem sabia que era eu na fila do pão, gente. Tô eu aqui. Porque ele é o caminho. Ele faz as conexões. Move corações só pro nosso nome. Eu tenho... Quantas? 3.000 pessoas naquela igreja? Mas Deus soprou meu nome. E não tem nada de especial em mim, a não ser o próprio Cristo. E para encerrar, missionária, milagre é isso daí, confiar, acreditar, confiar. Hoje tem alguém que talvez olha para você, talvez é fácil para ela falar porque conhece o seu estado de hoje. A maioria, né? Então é fácil, é muito fácil falar assim, tá tudo bem hoje. Para ela é fácil encher a boca e falar que Deus vai fazer, sendo que não viu você lá no lagar. Não viu você malhando trigo no lugar improvável. O que você diz para pessoas que ainda está ouvindo a voz de Deus como eu? Né? Ainda tá tomando banho de lama no ponto, né? Eu entendo. O que você diz para essas pessoas, olha, pastora? Eu vou contar aqui como eu virei empresária. Um dia, eu fui chamada para ir num churrasco. Eu sentei numa piscina e uma pessoa falou assim para mim: cara, eu gosto de você pra caramba, você tem uma energia, um negócio, não é crente, não era crente? Um negócio assim. Eu tô para abrir um negócio, eu queria te chamar para fazer sociedade comigo. Eu olhei assim, pensei, é doido, mas eu topo. Porque eu também sou, então vamos lá. Falei, acho que tá chegando a minha vez, Deus. Eu tô aqui, ó, fazendo a barba, já não vou me fazer de difícil, não. Peraí, tá me chamando? O rei me chama, voltando lá em José, que a gente começou. Peraí que eu vou me arrumar, que é pra ser empresário, então vamos lá. E aí foi o primeiro quiosque de uma rede de telefonia, uma sociedade. E eu fui. Foi fácil? Não. Não foi. Eu trabalhei muitas vezes com essa menina no colo. Eu vendo acessórios de celular, manutenção hoje, que depois migrou o negócio. Aumentou, outras lojas e tal. E eu trabalhava com ela e eu vendia as capinhas, instalava as películas com ela no braço. Eu me lembro quando eu fui abrir uma das lojas lá em Diadema, eu tinha que passar madrugada para o povo da obra fazer a obra, porque não podia ser, não era autorizado eles fazerem sozinho, sem ter um responsável. Tipo, se o teto caísse, alguém tem que ser responsável, sabe assim? Uhum. E eu passei a madrugada com essa menina no colo, enquanto a obra era feita, aquele barulho de furadeira, quebra isso, quebra aquilo outro. Então é assim, Deus ele vai te dar uma promessa, ele vai te falar, segue o caminho. Não vai ser fácil, querido. Você vai ter que romper. Você vai ter que fazer coisas que você não viu parente seu fazer, amigo seu fazer. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus e deixar a voz dos outros de lado, porque se você falar, as pessoas vão falar, você tá doido, você é uma abelha. Desde quando a abelha é capaz de voar? Porque na aerodinâmica do corpo da abelha, ela é gordinha, com uma asa pitica. Seria impossível a abelha voar. A única coisa, querido, é que ela não sabe disso. Então ela voa. Então você precisa entender a voz do Criador, porque ela voa porque o Criador deu uma ordem a ela. Então,
tem uma promessa? Você tem uma promessa? Tá passando luta? Tá tomando banho de lama igual eu? Tá segurando um nenê, fazendo comida? Tem boleto atrasado para pagar? Tá aquela luta? É no arroz com ovo? Tá sofrido? Lembra de ouvir a voz do teu pai. De lembrar quem é a tua paternidade, que você é filho. De você se posicionar como filho e glorificar o nome do Senhor. Porque tudo é para a glória dele. Não tem a ver com a história da Renata, nem do Esdras, nem do Elvis, que está atrás dessa câmera, vocês nem estão vendo. Tem a ver com o nome dele. Então é o arroz com ovo, glória a Deus. É a picanha, glória a Deus. É isso que eu tenho para te dizer. Tá difícil, tá doendo, tá rasgando o teu coração. Você tá no pó. Então, lá no pó, adore ao nome do Senhor e continua. Não para. Não para. É para isso que eu nasci. É para isso que você nasceu. Para adorarmos o nome do Senhor, independente da nossa realidade. Amém. Amém. Eu creio e recebo essa palavra. Meu, tô muito feliz de ter recebido. Queria ter mais 2 horas aqui pra gente conversar. Tem um monte de testemunho que eu contei do câncer, que meu não, que já não tem mais, glória a Deus. Mas depois eu volto conto tudo. Maravilha. Gente, tô muito feliz pela missionária estar aqui hoje com a gente. Tô muito feliz. Muito obrigado. Amém. Do fundo do meu Obrigada, coração. querido. A gente se conheceu, Deus soprou o seu nome aqui, soprou o meu nome lá. Quem sabe ano que vem a gente não tá em Israel junto. Ô, glória! Tô muito feliz mesmo, quero agradecer a Deus pela sua vida, a vida da sua filha, da sua família, Amém. que Deus continue honrando, Amém, prosperando o seu caminho. Se ela faz parte agora do nosso ciclo. Sim, é uma honra. E que essa é uma honra minha, e que essa jornada continue. Em nome de Amém? Jesus. Tô Amém. muito feliz. Se a senhora quiser fazer algum agradecimento, fica à vontade. Eu quero, na verdade, posso fazer uma oração? Com certeza. Bem rápida. Com certeza. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Eu não sei quem vai ouvir, quem vai assistir esse podcast, mas eu sei, Pai, que os corações serão tocados. Toca nos corações entristecidos, naquele que pensou em abandonar a tua obra, o chamado, o ministério. Resgata o perdido, Deus, o filho pródigo que saiu, que se revoltou. Toca o coração dessa pessoa. Inflama aqueles que já estão dentro, Senhor Pai, da tua casa de oração, para que eles, Senhor Pai, busquem por mais de ti, da tua presença, da tua palavra, da tua kavod, da tua glória, que eles sejam inflamados, impactados por Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, que eles desejem os dons, que eles desejem servir, que eles desejem, Senhor Pai, falar do teu santo e bendito nome para todos que estiverem em volta, que eles preguem, Pai, com a própria vida, e se preciso for, falem, usem palavras. Em nome de Jesus, Pai, usa esse podcast como uma arma poderosa para o teu nome ser glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas adoram ao Senhor. Oh, glória! Fechou.